Olá pessoas, meu nome é Alvik e hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre as principais diferenças existentes entre o mangá e o anime de Tokyo Ghoul, mais especificamente da primeira temporada, que teve no caso 12 episódios, foi feita pelo estúdio Pierrot, e o mangá, que tem então 14 volumes, mas nessa primeira temporada foram adaptados então 7 volumes, beleza? E meu objetivo aqui é basicamente esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem sobre tudo aquilo que foi modificado na hora de adaptar um anime. E como eu tô falando sobre tudo aquilo que foi modificado tanto na história quanto na hora de fazer uma direção diferenciada, vai ser então necessário que eu fale sobre spoilers, tanto do mangá quanto da versão animada. Então eu recomendo que, se você não queira tomar nenhum, pule para esse tempo que está aparecendo embaixo da tela, que você vai ir para o finalzinho do vídeo, lá na conclusão, onde eu vou estar apenas dando uma impressão geral sobre o que eu achei, os principais pontos que eu vi de positivo em cada um deles, para você então decidir qual que você vai querer ler ou assistir, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para a comparação. Bem, então vamos então para o episódio 1. No caso, no anime, algumas ceninhas foram acrescentadas nesse episódio. Logo de cara, quando começa o episódio, você já vê ali a Arise e o Jason, que até aquele momento você não conhece eles ainda, mas que eles estão interagindo um com o outro. Então você já começa a ter uma noção ali de que eles têm alguma relação. E também é mostrado na parte do acidente o alicate do Jason. Então você começa a pegar ali que talvez tenha sido ele, que tenha causado aquilo de propósito. Coisa que no mangá é bem diferente, já que nem mostra o Jason até uma parte bem mais na frente do mangá. Então você nem teria como conhecer ele ainda. Uma coisa que ficou muito boa no anime também é, claro, a direção. A direção de quase todos os episódios é incrível. E nesse, logo de cara, se mostrou muito boa, com partes igual a do ataque da Arise ao Kaneki. Ficou muito bem animada, muito show o jogo de câmera passando ali em volta deles. Ficou muito bom de verdade. Outra cena que ficou incrível foi a cena do olho do Kaneki abrindo, no caso já transformado em Ghoul, né? Ficou muito show. E outra coisa que também foi adicionada é, no caso, uma cena do Raiden conversando com o Nishio, já fazendo uma interligação ali com o que tem no finalzinho do episódio, que já aparece o Nishio logo de cara, numa parte que o Kaneki tá desesperado ali por comida, ele corre e acaba encontrando com ele num beco, e aí você já começa a ter uma noção, tipo, caramba, ele tá na escola, mas ele também é um Ghoul, já que ele tá nessa situação. E isso é uma coisa que você pega ali logo de cara, e nesse final de episódio ficou um impacto muito legal, também por causa da direção, novamente, que colocou uma música muito legal no fundo, e ficou muito legal esse primeiro episódio. Ele começou bem, teve cenas novas que adicionaram coisas à história, deixou mais interligado alguns acontecimentos. Por exemplo, quando o Jason aparecer lá na frente, você já vai lembrar dele, desse inicinho do anime. Isso ficou muito bacana de verdade, mas em compensação, algumas coisas foram cortadas do segundo episódio. Bem, agora no segundo episódio, o que acontece? No mangá, até esse momento, o Kaneki ainda não tem nenhuma noção do Nishio, que ele é um Ghoul. Então, tem uma cena bem legal que é quando ele vai ao supermercado para comprar café e encontra com o Nishio comprando café também. E no caso, porque o Kaneki foi lá? Porque no mangá, numa parte que ele tá tentando pegar várias comidas para tentar se alimentar na casa dele, ele acaba descobrindo que o café é uma coisa que ele consegue comer. Então ele vai no mercado comprar um monte de café, mas no anime isso tá diferente, porque não fazia muito sentido colocar essa cena mais nessa parte, porque nesse momento o Kaneki já teve um primeiro contato com o Nishio, então não teria mais a mesma funcionalidade essa parte como teve no mangá. Então isso ficou diferente, mas eu achei legal a parte como ele apareceu no outro episódio. Também houve muitas melhorias na luta contra o Nishio, ela ficou muito mais brutal. Acredite se quiser, no mangá mesmo não tendo nenhum tipo de censura e nada do tipo, uma coisa que peca no mangá é justamente nas cenas de luta, que às vezes não dá pra você entender exatamente como aquilo tá acontecendo, e demora um pouco pro autor, o Suishida, conseguir melhorar os traços ali pra você entender melhor isso. No caso, no anime eles adaptaram muito bem, e ficou muito bom a luta com ele. E também houve um alongamento na cena ali depois que acaba a luta, que no caso a Arise aparece e fala com o Kaneki um pouco sobre ele tá tentando comer ali o próprio Raiden, que é um amigo dele, e isso ficou bem interessante pra você ver que o Kaneki tá realmente fora de controle de verdade e quase faz algo ali fatal que ia, caramba, ferrar com a vida dele. E outro acontecimento que interliga muito bem as coisas que tá acontecendo na obra é que o Amon e o Mado, aqueles dois investigadores são bem importantes nessa temporada, eles já aparecem e encontram o alicate do Jason no lugar onde aconteceu aquele acidente com a Arise e o Kaneki. Isso ficou bem interessante porque no episódio 1 eles dão um destaque que o alicate realmente estava lá. Então, mais uma coisinha que ficou diferente do mangá e ficou bem interessante. Agora no episódio 3.
Ele começa mostrando o Jason visitando um consultório ali, e você começa a imaginar quem que seria aquele cara, e você logo chega à conclusão de que ele é o pai da Hinami, e ele tava lá buscando alguma coisa. Então, logo depois é mostrado o pessoal lá da CCG analisando o alicate que eles encontraram, e descobrem que ele no caso é feito de uma kink, ou seja, consegue machucar os ghouls efetivamente, já que ele é feito com um material das Kagunes, né, que é uma das únicas coisas que realmente consegue ferir os ghouls. E nessa parte também eles deixam bem claro que o Jason realmente está envolvido com tudo que tá correndo ali no Distrito 20, que é esse distrito do Kaneki. E depois disso, o Mado e o Amon continuam investigando, eles vão atrás de vários ghouls perguntando sobre aquele alicate para conseguir mais informações sobre o Jason, porque o Jason já é um ghoul bem conhecido, inclusive mais pra frente nos outros episódios vai falar um pouco sobre como é a história dele. Bem, agora voltando lá pra Anteikyo, tem uma parte que a Touka, ela diz que a Hinami, ela tem que viver longe do pai, e por isso que ela precisa dessa ajuda que ela recebe lá na cafeteria. E isso mostra uma diferença bem clara em relação ao mangá. Quando o mangá se inicia, o pai da Hinami realmente já morreu. A mãe dela e ela estão procurando ajuda na cafeteria porque elas não têm como caçar e tal. Enquanto isso, no anime, como é mostrado até o Jason interagindo com ele, deixa bem claro qual o motivo delas terem que sair de perto do pai delas, por causa do Jason que tava ali querendo coisas com ele. E também mostra que eles vão explorar um pouco mais essa parte da história da Hinami, o que ficou bem legal e que aprofundou bem mais esse arco, já que no mangá ele é bem mais simples. No caso, bem rapidinho na história já aparece a Hinami carregando a máscara do pai e indo enterrar ela. Isso que é um acontecimento que impacta para, no caso, o Amon, que ele descobre essa máscara no túmulo, e assim eles provam que o cara que tava ali, que era o pai da Hinami, era realmente um ghoul, e assim eles vão atrás da Hinami e da mãe dela. Ficou bem diferente no anime. Eu acho que isso, na hora que chega o arco da Hinami, deixa muito mais interessante e orgânico na forma como a história tá ocorrendo, porque logo do início você vê a progressão da investigação até chegar nela, enquanto no mangá é bem mais simplificado. Ele simplesmente acha a máscara e confirma, realmente era um ghoul, e vai atrás delas. E no finalzinho desse episódio aparece então o Gourmet lá na Anteikyo, o que mostra que eles vão pular para o volume 4, ou seja, a ordem dos volumes vai ser trocada justamente por causa dessa interação da Hinami ali com o pai dela, que ainda tá vivo, que altera a forma como as coisas estão acontecendo, e o arco da Hinami então é deixado para depois. Bem, agora o episódio 4. No mangá, quando esse arco do Gourmet ele se inicia, tem algumas coisas que são diferentes. No caso, mostra o Hyde super empolgado com investigação ghoul, e também tem a parte em que o Kaneki vai treinar com a Touka e os dois acabam lutando juntos contra o Yomo, o que seria uma coisa provavelmente bem legal de ser vista animada. Além disso, também é mostrada uma cena de uma mulher na rua sem olhos, que depois você vê uma relação com isso porque o Gourmet tá comendo olhos, então provavelmente foi ele que causou aquilo, e é uma cena bem forte mesmo. Eu imagino porque que eles cortaram ela do anime. Outra coisa que é diferente também é que é citado que o Kaneki ele tá lendo um livro de autodefesa, enquanto no anime é mostrado que ele tá apenas lendo um livro daquela autora que ele gosta bastante. E essa parte da autodefesa é uma coisinha que depois tem um gancho, porque numa parte que o Kaneki tá lutando ali pra valer lá no restaurante, utiliza alguma das técnicas que ele tinha aprendido lendo no livro. É um pouco forçado, ele simplesmente conseguiu usar as técnicas só tendo lido, mas já deixa um pouco mais interessante por causa da parte da luta. Essas duas partes, tanto dele treinando como dele lendo livros e buscando mais sobre como ficar mais forte, ficou bem melhor no mangá, e são detalhes simples que eu acho que poderiam ter sido incluídos no anime bem facilmente, mas eles acabaram deixando isso de lado. No mangá também ocorre um encontro ali do Kaneki com o Yomo na cafeteria por acaso, quando ele chega lá achando que tinha que trabalhar naquele dia, mas era um fim de semana, se eu não me engano, e ele encontra com o Yomo e acaba chamando ele pra ir até um outro local, que no caso é aquele bar onde ficam os ghouls lá. Já no anime ele é chamado diretamente pelo Yomo e leva ele pra lá, não faz muita diferença, mas é um detalhezinho que eu achei interessante citar aqui. Inclusive, é lá nesse bar que ele fica sabendo sobre que possivelmente um incidente que ocorreu ali com ele talvez não tenha sido apenas um acaso, simplesmente caiu vigas e mataram a Arise. E ele começa a ficar bem interessado em saber um pouco mais sobre isso, ele quer entender mais, e em troca ele vai ter que ir então buscar informações sobre o restaurante do Gourmet. E ele aceita sair com o Gourmet depois justamente por causa disso. Enquanto no anime as coisas acontecem um pouco mais simples. Simplesmente aceita sair com o Gourmet porque ele achou ele meio que legal e acaba sendo manipulado por ele e seguindo ele, fazendo várias coisas e tal. No mangá também tem uma cena deles jogando tênis e é bem mais detalhado essa partezinha do arco. Outra coisa que foi cortada, e essa eu não gostei nem um pouco, que é na parte mais pra frente, onde o Kaneki já foi levado pro restaurante do Gourmet e ele chega numa salinha onde ele encontra no mangá uma mulher e um crítico de restaurantes. Os dois estão ali sem saber direito o que tá acontecendo. O crítico acha que ele vai avaliar
avaliar aquele restaurante e a mulher foi levada lá, se eu não me engano, pelo namorado, algo do tipo, e o Kaneki foi levado pelo gourmet. E aí eles acham meio estranho, eles pedem pra eles tomar banho e coisas do tipo, e na hora que eles são jogados naquele salão enorme onde fica a plateia em volta, tem cenas bem brutais no mangá, que são daquele bichão matando tanto a mulher quanto o crítico antes de chegar no Kaneki. O Kaneki seria então o prato principal, e isso dá um impacto bem grande, porque o Kaneki vê outras pessoas, né, outros humanos sendo mortos, dilacerados ali na frente dele. E um detalhe também que foi cortado é no caso em relação à serra que esse bichão segurava, que ele era apenas uma serra normal e depois ele tem que pegar numa maleta e tal uma outra serra feita então de Kink, provavelmente, que conseguiria ferir um Gol, já que ele é meio Gol. Essa cena acabou sendo tirada e não mostra essa parte em que ele é acertado pela serra normal, ela quebra e depois ele troca por uma outra feita de Kagune. Bem, agora indo para o episódio 5, então, o que nós temos aqui? Esse foi um episódio muito bem dirigido, bem animado, cortou pouquíssimas coisas e, no caso, ele encerra o arco do gourmet, que, no caso, tem várias partes importantes com o Nishio. Primeiramente, o Kaneki, ele encontra o Nishio na rua e ajuda ele, né, leva ele pra casa dele, e quando ele chega lá, uma coisa que é diferente é que no mangá ele é recebido pela namorada dele dando uma quase facada ali no Kaneki, quase acerta ele, e logo de cara, um pouquinho depois, nas próximas cenas, essa menina já é pega pelo gourmet. Então é bem rapidinho que isso acontece e dá pra você notar que esse episódio realmente foi dedicado pra esse arco. Então vai tudo acontecendo de forma bem linear. Isso tira um pouquinho da dinamicidade que tem na história nessa parte, mas que eu acho que ficou legal, ficou interessante ver desse jeito. E então na parte que tá tendo uma treta lá do Kaneki, a Touka aparece também pra lutar contra o gourmet e o Nishio todo ferrado, é mostrado bastante da história dele. E isso ficou muito legal, porque normalmente várias partes dessas de flashback, coisas assim, são meio que deixadas meio que de lado no anime, mostram bem superficialmente, mas essa que eu acho muito interessante pra construção do personagem, que é o Nishio, e a relação que ele tem com essa namorada dele, que é humana, seria muito importante ter mostrado bem essas cenas, e isso foi feito muito bem, mostrou completamente tudo que tem sobre o passado dele, como ele conheceu essa menina, como era a vida dele antes, com a irmã dele que já morreu. Um único detalhezinho que foi cortado é em relação a uma carta que a irmã dele deixa quando ela morre, falando sobre qual nome ele deveria escolher pra poder viver ali entre os humanos e coisas assim. É um detalhe legal, ficou de fora, mas que não fez muita falta. E esse episódio foi muito bem adaptado, muito bem dirigido, tanto que tem poucas coisas pra eu falar de diferença. Alguns detalhes também são que aparece a mãe da Hinami lá no início do episódio e coisas assim, mas que são em relação à mudança do arco, que chega agora, o arco da Hinami. E bem, vamos então para o episódio 6. Depois do fim da luta do gourmet, eles finalmente voltam então para adaptar o arco da Hinami, e é mostrado mais sobre o pai dela, que foi ele quem realmente fez o alicate pro Jason. Eles confirmam isso. O Jason reclama de várias coisas, de receber ordem de humanos, e acabou atacando meio que de graça. O cara tava tranquilo e o Jason, como ele é bem maluco, ele simplesmente quer matar o cara e acaba matando ele. Mas durante essa briga deles ali, o Amon e o Mado chegam lá, eles enfrentam o Jason, porque é muito diferente do mangá mesmo. Essa parte realmente eles arriscaram fazendo bem diferente, mas ficou muito show. E uma coisa que foi uma jogada de mestre desse diretor foi que ele fez a Hinami ter mais tempo de tela, ela teve mais tempo na obra, então você se apegou mais a ela. Então quando você vê que o pai dela realmente tá ali morrendo, sofrendo, enquanto ela tá lá com a mãe dela na cafeteria, sendo consolada pela mãe dela porque ela sente muita saudade do pai, é muito tenso de ver isso, sério, é muito tenso, quebra muito o coração, ficou muito bom, foi uma jogada de mestre eles terem feito essa alteração na história, porque só teve ponto positivo, de verdade, só ponto positivo em ter feito isso. Também nesse mesmo episódio mostra um pouco ali do Kaneki conversando com a Touka em uma visita que ele faz na casa dela, sobre o afeto e as relações familiares dos Gols e como elas são tão parecidas com as humanas. Casa muito bem com o que teve nesse episódio. E no caso, o Amon e o Mado, eles investigam a casa original da Hinami, né, onde o pai dela estava, e descobrem desenhos de criança, várias coisas, e então provam completamente a relação do pai delas, que eles viram claramente que era um Gol, com elas. Então é assim que ele descobre que deve ir atrás tanto da mãe quanto da filha. O que, como eu disse anteriormente no vídeo, é diferente, já que no mangá ele descobre isso a partir da máscara que foi enterrada lá no túmulo. Bom, episódio 7 agora é aquele que tem a morte da mãe da Hinami, que é muito mais brutal no mangá, mas que no anime ficou bem impactante também, porque, claro, direção, as vozes, tudo isso deixa muito bom, mas no mangá é bem
bem mais brutal de verdade. E caramba, é difícil de ver isso, viu? Outra coisa também ficou diferente foi, no caso, a parte do Kaneki ajudando a Touka, que ela realmente quer vingança a todo custo em relação aos investigadores. E toda essa parte dele, do Kaneki cooperando com ela, no mangá mostra eles treinando juntos e tal. Também tem eles indo fazer um testemunho falso lá na CCG, o que é muito legal, porque tem uma parte bem tensa que o Mado pede pra poder eles passarem lá pelo detector de RC, se eu não me engano, e eles ficam, caramba, ferrou, já era, mas o Kaneki passa pelo detector sem apitar, e é uma parte bem tensa e bem legal no mangá. Seria legal ter tido isso no anime também, mas infelizmente isso foi cortado. E essa parte então que tem dos dois ali, do Kaneki e da Touka, no anime é mostrado bem rapidinho, eles interagindo junto, eles vão até lá no Uta pegar a máscara, e lá pro final do episódio faz um paralelo bem legal entre o Amon e o Kaneki, que eles estão se preparando ali pra algo grande, e que os dois eles têm seus pontos, e os dois estão lutando por um mundo mais justo. E ficou muito legal a direção de verdade, mais um brilho da direção, e ficou muito legal essa parte do final, e você vê que tá chegando algum evento importante, vai chegar algo muito forte ali nos próximos episódios, que no caso, vamos agora então para o episódio 8. A Hinami então, ela sente o cheiro da mãe e por isso ela vai atrás dela. Já no mangá isso é diferente, ela primeiro recebe um jornal da Touka e ela fica sabendo sobre o que a Touka fez com alguns investigadores, e ela fica com muita raiva e por isso ela sai de casa depois que ela sente esse cheiro e é atraída para a armadilha. E continuando aquilo que eu falei do outro episódio, que teve ali paralelo entre o Amon e o Kaneki, estendendo bastante a luta dos dois, ficou muito legal a parte deles interagindo ali um com o outro, o Kaneki lutando, ele percebe que precisa comer, senão ele realmente não vai conseguir se controlar. E foi uma sequência muito legal essa parte, eles terem estendido isso, deu uma importância muito maior. Você vê que realmente o Kaneki é o cara que pode trazer a diferença ali para aquele mundo deles, por ele entender tanto a parte dos humanos quanto a dos Ghouls. Isso fica muito claro na forma como ele age, por exemplo, na luta contra um investigador. Agora, o volume 9, o que acontece? Eles voltam lá do volume 3 e continuam contando a história, mostram aquele capítulo da velha Ghoul, que é lá do início da CCG, que tem uma velha que ela tem a maletinha que tava cheio de corpo humano, e nessa parte do episódio que tá falando sobre a CCG também é mostrado o Arima, coisa que não tem no mangá até lá na frente, só que vai aparecer ele. Outra coisa que tem é que a Hinami ela vai viver com a Touka e é lá que ela encontra o passarinhozinho, que enquanto isso no mangá já tinha aparecido há mais tempo, ele tava sendo cuidado lá na Anteikyo, e também mostra ela saindo disfarçado na rua, né, todo com uma roupinha assim pra ninguém reconhecer ela, o que é bem bonitinho de se ver, porque mostra que ela tá recuperando aos pouquinhos, tá fazendo outras coisas e tendo a vida dela. Outro detalhe também é que mostra o Amon, ele voltando lá do cemitério que ele tinha ido visitar o túmulo do Mado, que ele realmente era bem próximo dele, né, eles eram parceiros há bastante tempo, e quando ele tá voltando ele passa por uma garota. Essa garota é nada mais nada menos que a filha do Mado, e isso só é mostrado bem mais na frente no mangá, e sequer chega a ser mostrado no anime. Nessa primeira temporada não mostra mais parte nenhuma a filha do Mado, e ficou muito legal o diretor ter pego isso. Você mostra que, caramba, o diretor sabe mesmo pra onde a história tá indo ali no mangá, ele quis fazer essa interação, mostrar ela logo de cara lá atrás. Ficou muito legal, porque eu gosto demais dessa personagem, então eu ver ela aparecendo ali, eu, caramba, ela tá aí. Não, ficou muito legal. Outra cena que teve também, que mostrou que o diretor tava bem inspirado em fazer essas relações ali sobre o que tava pra vir no futuro da obra, é que aparece o Jason passando do ladinho, colado com o Hyde e falando sobre a Arise. E o Hyde só fica tipo ouvindo assim, tentando entender o que tá acontecendo, mas ele acha aquilo estranho. E se você já sabe o que o Jason faz quando você tá vendo essa parte, você fica, pô, Hyde, cuidado aí, irmão. Bem, agora o que foi cortado nesse episódio? Foi cortado algumas ceninhas do passado da Arise e também algumas cenas do Juzou, que ele acaba destruindo por diversão, vai preso, arranca um pedaço da orelha de um cara, é bem doideira mesmo o que esse personagem faz. Inclusive ele tá sendo meio que apresentado nessa parte do mangá, então eles deram um destaque maior ali pro que ele faz. No anime não, no anime deixaram mais simplesinho a introdução dele e mostraram menos coisas sobre ele. Bem, indo agora para o episódio 10, já estamos chegando ali perto da reta final do mangá até a parte que é adaptada, né? E mostra então o Banjo, ele chega lá na Anteikyo e eles começam meio que a brigar ali, o Kaneki e ele, e no anime o Kaneki desmaia ele sem querer. Ficou bem toscão mesmo. No mangá, o Kaneki faz mó golpezão lá, usando as artes marciais que ele tá estudando e derruba o cara e tal. Muito show. Tanto que eles até citam isso depois, que ele derrubou o Banjo com um ataque só. E isso foi muito mais legal no mangá, bem mais. No anime ficou meio que estilo comédia e tal. As cenas, então, quando o Jason aparece lá, indo atrás da Arise, ficaram bem violentas no anime. Ficou muito impactante. Mas, infelizmente, esse episódio não teve uma animação tão boa. O sequestro do Kaneki teve uma animação bem mediana. Então, tipo, ao mesmo tempo
tempo que foi bem representado o que tá acontecendo ali, ficou bem claro o quão violento e fortes eram aqueles caras que estavam ali, não ficou muito bem animado. Você vê que eles pouparam um pouco nesse aspecto, mas funcionou muito bem, deu pra entender bem, não foi um episódio ruim. E também uma coisa positiva, mas que pra algumas pessoas pode não ser, é que cortaram muita, mas muita cena explicativa que é só expondo coisas sobre as Kagunis, que é feita lá pro Juzou, quando ele tá lá na CCG, que ele não sabe quase nada, né? Ele só sabe matar gol, ele não sabe nada da parte teórica. E eles usam isso de desculpa por explicar um monte de coisa, e no mangá isso é um saco, mas é muito chato. Na primeira vez que aparece até que não é não, mas quando você vê isso voltando várias vezes durante o mangá, você não aguenta isso não, isso é muito chato. Então no anime foi ótimo eles terem cortado isso, pelo amor de Deus. E bom, agora, episódio 11, finalmente chegando ali no arco que todo mundo ama, que é o arco, então, que o Kaneki já foi levado pela árvore Aogiri e começa, então, a ocorrer ali as torturas com ele. No caso, muitas coisas foram mudadas de ordem, reorganizadas, alterado algumas coisinhas a partir dessa parte, porque como tava chegando no final ali do anime, que teria 12 episódios, e eles queriam fazer de determinada forma a adaptação, muita coisa foi mudada, mas pra mim, a partir daqui é o ápice do anime. Aqui que realmente o anime brilhou e mostrou que a adaptação foi incrível. Mas nem tudo são flores, é claro, e pra isso que eu tô aqui, pra poder falar das coisas que foram mudadas tanto pra bem quanto pra ruim. E uma coisa que ficou bem chatinha deles terem tirado foi o arco da fuga com o Banjo e os amigos dele. Quando o Kaneki é levado lá para a associação lá, a Ogiri, ele encontra com o Banjo e também com um grupinho deles que tá planejando uma fuga. E eles planejam tudo certinho, eles tentam a fuga, acaba dando bem errado, alguns são pegos, outros são deixados para fugir, já que teria uma condição ali que se o Kaneki em teoria voltasse para a Anteikyo, o Jason deixaria os outros irem embora, sem pegar eles, o que obviamente era mentira, né? Mas o Kaneki, sendo bobinho como ele é, acaba voltando. E esse é um arco que é bem legal de se ver no mangá. Não é uma coisa que eu particularmente acharia legal de ser cortado do anime. Mas eu entendo porque que eles fizeram isso, porque estavam com pouco tempo pra poder adaptar. Eles queriam terminar o anime em determinada parte, que é no caso quando tem a diferença e a transformação no protagonista. E eles queriam dar um baita destaque pra isso, que foi o que eles fizeram. Então eu entendo, é justificado eles terem cortado isso. Fez falta? Fez, mas não é tanto assim. O anime continua muito bom. Então, quando começa esse episódio 11, o Kaneki já tá logo sendo torturado lá pelo Jason, foi sem enrolação nenhuma, foi diretão pra lá. E nesse arco que foi cortado, uma coisa bem marcante que tem é uma parte em que eles estão sendo forçados a trabalhar lá e eles têm que preparar a comida deles, eles têm que pegar os corpos humanos e preparar eles para serem cozinhados, para ser comidos por eles. E o Kaneki tem que fazer aquilo, nossa, e você sente o quão pesado é pra uma pessoa fazer aquilo, e eu nem sei como eles mostrariam isso no anime sem ter que censurar tudo. Então essa parte aí é bem tensa nesse arco deles, e eu achei legal citar ela aqui, vou mostrar algumas imagens pra vocês terem uma ideia do que acontece ali. Mas bem, outra coisa que ficou diferente por causa desse arco foi que na parte que o Kaneki já tá preso, sendo torturado e tal, tem um momento em que o Jason leva uma mãe e um filho para serem escolhidos quem vai sobreviver. O Kaneki deveria escolher qual deles não vai morrer ali na hora, e o Kaneki, ele acaba não conseguindo escolher e os dois morrem. No caso, no mangá é assim, é mãe e filho do pessoal que tava no grupo do Banjo. Já no anime são pessoas que estavam ajudando ali o Kaneki, porque em determinados momentos que o Jason sai da sala, entra algumas pessoas, elas limpam o sangue do local, e essas pessoas que estavam indo fazer isso eram amigos do Banjo, e eles ficam dando força, e até o próprio Banjo vai lá também e fala: ó, Kaneki, aguenta aí, nós vamos te tirar dessa aí, só fica calma, aguenta aí. E isso é legal porque também vai mostrando aos pouquinhos, tipo, caramba, o Kaneki tá ali sofrendo pra caramba, tá demorando, e nossa, o cara tá ferrado. E ficou bem legal esse detalhe de ficar cada hora indo um lá, dando uma forcinha pra ele tentar pelo menos manter a sanidade. Mas em compensação, eu achei menos impactante nessa parte em que ele tem que escolher qual vai morrer, porque não é uma mãe e filho, são apenas um casal, se eu não me engano. É bem impactante também? É muito impactante, foi muito violento no anime, ficou muito bom esse episódio ainda, mesmo com essas mudanças, mesmo cortando um arco bem legal, foi um episódio muito bom, e eles conseguiram mostrar basicamente tudo que ocorre no volume 7, tirando a conclusão da tortura e vários detalhes dela que ficaram para o próximo episódio.
Agora, o episódio final, o episódio 12, aquele episódio incrível, muito bem produzido, muito bem dirigido, animação perfeita, trilha sonora perfeita. Esse episódio é incrível, muito mais impactante do que no mangá, mas muito mesmo. E o que eles fizeram então pra isso ficar tão bom? Eles, no caso, pegaram várias cenas que aconteciam durante o volume que cortavam essa parte da tortura e colocaram todas no episódio anterior, no episódio 11. Então, quando chega no episódio, realmente é focado inteiro no Kaneki e nas mudanças que tá acontecendo com ele, tanto fisicamente dele sendo ali violentado pelo Jason, quanto na parte mental dele, ele pensando o que tá acontecendo comigo, o que eu vou fazer, ele começando a ficar meio insano, bem insano, e tendo visões ali com a Arisa e conversando com ela. Aí tem vários flashbacks do passado dele e ficou tudo muito, mas muito bem colocado. Esse episódio é primoroso e justifica totalmente aquele pessoal que é doido com Tokyo Ghoul, porque quando você vê esse episódio pela primeira vez é muito legal. Eu já tinha visto ele antes, sabia o que ia acontecer, já tinha lido o mangá 2 vezes e quando cheguei nele foi muito foda mesmo assim, porque o episódio é muito bom. E eu queria também dar um destaque para como acaba ele, que tem a parte do Kaneki então tirando aquela lacraia, será que era aquilo que tinha colocado no ouvido dele, e nossa, que agonia daquilo, e a cena dele abrindo a boca pra poder devorar ali o Jason, que nossa, foi o jeito perfeito pra acabar o episódio, sério, muito bom. E é assim que terminamos então a primeira temporada de Tokyo Ghoul, muito boa, e vamos então agora para conclusões gerais sobre o que eu achei dessa adaptação. Bem, galera, agora falar um pouquinho, então, de forma geral, do que eu achei. O anime, ele adaptou muito bem praticamente tudo, pouquíssimas cenas foram cortadas, a maioria das cenas que foram tiradas não eram tão relevantes assim, ou simplesmente foram simplificadas, ou mostradas de forma diferente. Muita coisa foi mudada de ordem, pra poder deixar alguns acontecimentos até mesmo mais impactantes, como o arco da Hinami, que foi modificado pra deixar ela ter mais tempo de tela, e você se importar mais com ela, que é uma jogada muito interessante. Em contraponto, um arco que eu acho bem importante, que é o do Banjo, acabou sendo tirado. Eu não vou falar detalhes sobre ele, é claro, mas ele foi tirado para poder deixar mais destaque para o volume 7, que é muito importante porque acontece uma grande transformação, tanto no psicológico quanto no físico do nosso protagonista. E então deu para entender porque que eles quiseram tirar isso para poder dar mais foco, e realmente foi um resultado muito bom que eles tiveram. O último episódio é espetacular, várias outras cenas de outros episódios também foram muito bem dirigidas, e teve a animação muito boa em 90% do anime. Alguma parte ou outra sim deixou a desejar e dava pra ser bem melhor, mas no geral a produção é ótima. Além disso, várias dessas mudanças conectaram melhor vários pontos que não eram deixados muito claros no mangá, mostrou coisa que vai ter no futuro, desde o início já tava mostrando personagens que iam aparecer depois e interligou eles muito bem, então o anime é simplesmente ótimo, muito bom de verdade. Pra quem ainda não viu nada, não viu nenhum anime, nenhum mangá, eu recomendo que você veja primeiro essa primeira temporada. Eu acho que você vai ter um impacto melhor, uma impressão mais legal, a obra é muito gostosa de assistir e você vai ver rapidinho essa temporada. Depois já é outra história, porque a partir da próxima temporada vai começar a ter muitos fillers e a história é mudada praticamente que total. Então a partir desse ponto aqui eu não sei te dizer, e é pra isso que eu vou estar fazendo um outro vídeo falando sobre a próxima temporada de Tokyo Ghoul, a temporada raiz de A, que continua diretamente o anime, mas que muda muita coisa do mangá, e ela sim tem diferença pra caramba, e eu espero que vocês vejam também pra poder ter uma noção sobre isso. Mas no mais, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, deu bastante trabalho pra poder reler tudo até aqui, pra rever o anime, anotar todos os pontos que eu achei interessante. Óbvio que vários pontos ficaram de fora, vários detalhezinhos, e no mais eu citei aqui aquilo que eu achei mais interessante, mais importante, e é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, comentar aí embaixo o que você achou do vídeo, sugestões para próximos, e é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!